Bom dia galera, como é que vocês estão? Começando mais um dia aqui, tô na estrada, vou indo pra Saquarema agora, vão comigo aí para poder ver lá uma execução de uma fundação de um posto de combustível que eu tô executando. Tô indo lá acompanhar, tem que acompanhar, a parte de fundação é complicada, a gente tá fazendo as armações dos ferros, fui lá, mostrei, expliquei, apontei o que precisava, mas tem que ir lá fazer uma revisão, ver se o pessoal está entendendo. O óbvio tem que ser dito, peãozada é fogo. Se a gente não falar, se a gente não estiver junto, se a gente não se posicionar, os caras na hora de armar o ferro armam errado, e isso é muito complicado, é muito perigoso. E aí vocês vão poder acompanhar aí o chão de estrada comigo, chão de obra. Vambora, vamos que vamos, vem comigo. Um problema que acontece demais na hora de armar uma fundação, na hora de pegar um projeto e jogar isso pro canteiro, é muitas das vezes a troca, a inversão dos ferros. Vou dar um exemplo, né? A gente acontece de ver muito em varanda, em áreas em balanço. Áreas em balanço que eu tô falando são áreas sem pilar, que existe, né, um balanço, uma extensão da estrutura sem nenhuma fixação de uma coluna ou um pilar. Ali normalmente a armadura positiva, que é a que fica embaixo, ela é a menor, nesse caso específico. A armadura negativa, que teoricamente seria a armadura com maior resistência, ela fica por cima, por causa desse momento máximo na ponta ali, que ele faz o giro, que a peça recebe uma carga em balanço, ela faz o torque ali, o giro, o momento, né, que a gente chama. Então, nesse caso específico, tem que se tomar muito cuidado, em que já aconteceu vários casos, né, de estruturas terem sido executadas de forma invertida e acabar acontecendo de vir a romper, a desmoronar, enfim, é muito perigoso. O que eu costumo fazer especificamente num projeto de fundação? Eu gosto de facilitar em que eu padronizo as armações. Então eu não deixo na conta do armador essa responsabilidade. Eu coloco os ferros do mesmo molde, por mais que talvez eu gaste um pouquinho a mais. Estou dando um exemplo aqui, um ferro de 8 para um ferro de 10. Se a minha armação, teoricamente, o ferro de 10 seria embaixo e de 8 em cima, eu uso os dois de 10, para que o armador não tenha essa preocupação em inverter, dependendo da complexidade do projeto, né? Também não vou gastar tubos de dinheiro para o cara só não ter o trabalho de olhar. Obviamente que isso também tem que ser levado em consideração. Mas isso é um problema muito grave. Por isso que hoje eu estou indo lá em Saquarema nessa parte da fundação que é crítica, sensível, porque aí o armador ele fica alinhado comigo no projeto. Eu vejo ele executando, eu entendo o que está acontecendo. Ainda mais que é um projeto que está sendo feito estaqueamento também. O que eu prefiro fazer? Né, um solo mais ou menos sem muita resistência, dependendo do ASPT da sondagem, eu prefiro estaquear, porque aí eu diminuo a resistência do bloco e a carga de ponta, que eu falo, distribuição para o solo fica mais justa e eu consigo mensurar uma armadura menor para esse bloco, então eu gasto menos, o método construtivo fica mais rápido e mais econômico. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está olhando um projeto, tem que levar isso em consideração, isso é muito grave. Exemplos aí de mudança de projeto, de modificação, quantas histórias a gente escuta. Porque o prédio caiu, o cara foi mexer numa janela e a janela tava ali com uma verga, ele foi tirar uma verga e caiu o prédio. Não é muito bem isso. Os elementos de vedação, alvenaria, contra-verga não são estruturais. Mas com certeza no histórico da obra era para ter feito alguma coisa que não foi respeitado. Então, como engenheiro, você está tomando conta de um projeto, seja alguém responsável pela operação, apontador de obra, seja o que for, acompanha, mostra, desenha. Na hora de fazer o trabalho, vai lá e acompanha. Esse trabalho de pé ali, de chão de obra, é muito importante. É muita coisa para resolver, não dá para tomar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas nos projetos, como eu sou responsável técnico e calculista dessas obras, eu também gosto de estar no dia a dia, vendo como é que os caras estão fazendo. Eu pergunto se o cara entendeu o que eu estou falando, beleza? Tá, alinhou, beleza. Me manda a foto, me manda um vídeo de como é que está sendo feito. E aí essa comunicação vocês vão poder observar aí agora, hoje, indo para Saquarema. De lá eu já volto para o escritório. Hoje eu tenho um outro projeto para
finalizar de outro posto lá em Rio das Ostras. O pessoal já tá me cobrando uma parte do projeto que eles estão avançando. E essa correria aí a gente vai seguindo o fluxo aqui. Bora, vem comigo. Armações de bloco de coroamento, ó. Vou mostrar pra vocês qual é a questão que eu tava falando mais cedo na prática. Como é que a gente desenvolve essas armações e vou explicar aqui no canteiro, ó. A gente tem um bloco aqui que vai ser o que vai sustentar a fundação. Então eu tenho as armaduras aqui principais, são os ferros de baixo aqui, ó. Vocês podem ver na prática. Eu pedi para armar uma mesma bitola de ferro e tem a costela dele, ó. Então isso aqui é o bloco de coroamento que na prática fica ali posicionado onde o pilar vai nascer, em cima dessa fundação. E aqui, por causa da questão do solo, a resistência dele, a gente está fazendo um estaqueamento. São estacas helicoidais, ó. Estacas helicoidais, estaca raiz, para poder cravar ela no solo e elas terem a resistência na ponta delas. O pessoal está em armação aqui, ó, fazendo a fabricação dos ferros. Chegaram a quantidade de ferro que faltava. Teve mais um problema aqui na obra, que foi a estaca que quebrou. Eles estão consertando ali. Vou mostrar aqui no canteiro, ó. A gente já está com a locação pronta, com a parte do gabarito pronto e com a parte das fundações que já estão parcialmente cravadas. Esses blocos aqui vão ser encaixados aqui dentro. A estaca está cravada ali agora. Tem 1, 2, 3, 4. São 4 estacas aqui principais aqui, esses blocos, né? Que vão ser a cobertura do posto. Então é uma cobertura aqui, um vão de 10 metros entre essa ponta aqui e a de lá. Já está alocado onde vai ser a parte das bombas. E lá no fundo, onde eu vou mostrar mais ali a fundo, são as áreas de loja de conveniência, né? Que a gente tem administração, banheiro. Vou chegar mais pertinho lá para vocês verem. Ó, já tem uma estaca aqui cravada, 2, né? A modelagem de estaca aqui já está cravada. Esse alinhamento aqui da obra já está cravado. São blocos menores, nessa região aqui onde a gente vai ter fechamento em bloco. O pessoal tá consertando aqui a estaca raiz agora. Não é hora de almoçar não, tá cedo, hein? Tá cedo, hein? O gabarito da obra já tá pronto, ó. Estamos alinhados aqui com o gabarito da obra. E aí olhando dos fundos aqui da obra pra frente, essa fase que a gente tá hoje aqui em Saquarema, na locação e cravação de estaca. Gabarito, movimentação aqui de terra também, terraplenagem. Já na finalização agora, essa semana que vem, a gente termina de cravar as estacas e já começa a fazer a parte de estrutura para cima. Parte daqui, dessa área de cobertura, já está 90% produzida. Tá no galpão lá pronto, a estrutura metálica. Vou botar aqui no vídeo como é o projeto, vou fazer uma geração 3D aqui para vocês verem como que vai ser esse projeto. Apontando aqui as imagens até, já pronta a arquitetura 3D. E é isso, meu povo. Tamo aí, chão de terra aí, ó, vamos que vamos. Engenharia real. Hoje tem pouca gente, a movimentação, porque tá só na fase de realmente fazer a cravação. Não tem muita entrada, enquanto a outra parte da estrutura está sendo produzida já. Quando suspender e subir esses pilares aqui, praticamente essa cobertura fica pronta. Aí galera, saindo de Saquarema era 1h da tarde, tive que vir a Magé. Passei por dentro da Campo da Mata, por dentro da área lá de Maricá, voltando de Saquarema. Quebrei ali por dentro, saí lá no município de Magé. No meio do caminho, tinha uma reunião lá com o pessoal de Santa Catarina, um contrato que a gente tem lá do Correios, que é 4 lotes, Blumenau, Joaçaba, Lages e Chapecó.
E aí até no meio lá de dezembro para janeiro o Correio começou a atrasar alguns pagamentos. A gente reduziu a operação, tivemos que reduzir a operação. E aí agora a gente vai ver se consegue retomar as atividades, aí passar esse planejamento estratégico para eles. E aí, no meio do caminho, liguei para a Mariana, que resolve a parte administrativa. Falei, cara, me manda aí o link da reunião. Não sabia se era 2h30. Um BO danado no meio da correria para resolver o negócio em Magé. Aí entrei na reunião aqui, fui falando, pedi desculpa. Ó, gente, tô dirigindo, tô aqui na estrada resolvendo no caminho aqui, a gente vai conversando. Umas 4, 5 pessoas lá na reunião lá, né, esperando eu entrar. Alinhamos algumas coisas, tem que mandar para eles uma documentação até amanhã. Cara, e essa loucura que eu gosto, essa correria, essa intensidade, essa adaptabilidade aqui aos processos, tá fazendo uma coisa ou outra. E é o tempo real aí da engenharia que a gente está fazendo, que a gente está alinhando, que a gente está correndo, resolvendo problemas. Esse posicionamento faz uma diferença. Eu falo isso muito pro meu time, é muito dos profissionais que eu quero ter comigo jogando, que são adaptativos, tem esse posicionamento de flexibilizar, de resolver problema. É aquela coisa de, cara, tu ter mais atitude do que técnica. A atitude faz a diferente, faz você ser diferente, faz você se destacar no processo. Uma das coisas que são mais buscadas no mercado são profissionais com essa capacidade de atitude, de resolução de problemas. Tecnicamente, às vezes você vê um profissional muito bom naquilo que ele faz, mas ele não tem esse posicionamento, essa atitude. Isso faz muita falta no mercado de trabalho. Um dos problemas mais requeridos na construção civil são profissionais que não têm a atitude de resolver, são profissionais que não têm essa capacidade de comunicação, de alinhar processos, interesses, gerar soluções. E isso, com a demanda de hoje, vocês estão observando aí a minha rotina, como é a correria, como é a dinâmica dos processos. Como um profissional não ter essa capacidade pode ser prejudicial para a carreira dele. Como um profissional não ter essa intenção, esse raciocínio, essa consciência de desenvolver, de pelo menos estar atacando o problema, estar resolvendo as coisas, mesmo que não resolva, estar ali pressionando para se resolver. Nada é fácil. Cara, a rotina da gente aqui na rua é o tempo inteiro com essa mentalidade. Pra gente conseguir ter algum resultado, eu vou dizer pra você, o que vai te destacar não é o quanto você estuda, não são as faculdades que você faz, não são as especializações, as pós-graduações, MBAs, enfim, eu sou um cara que gosto muito de estudar, mas essa dinâmica vai te distanciar completamente do restante dos profissionais. Se eu pudesse te dar um conselho assim, que eu vejo de sucesso, de pessoas que andam comigo, que estão além da minha jornada, estão além da minha caminhada, já estão à frente do meu conhecimento, da minha experiência, foram pessoas corajosas que abriram caminhos que não existiam e que têm essa consciência, essa capacidade de comunicação, de querer resolver o problema, de querer atacar o problema, de querer agir e não ficar esperando a coisa acontecer, entende? 99% das pessoas são assim, infelizmente. E essa dinâmica, essa fluidez faz muita diferença. Isso na minha vida, graças a Deus, foi um insight poderoso que eu tive. Tem um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, acho que é T. Harv o nome dele. Se eu fosse você, eu comprava ele hoje. Entra na Amazon e compra esse livro, ou vai numa livraria e compra esse livro, porque ele vai te distanciar da mediocridade, ele vai te fazer ter uma mentalidade que vai te elevar o seu potencial, vai mudar a sua forma de enxergar as coisas. Quando a gente enxerga problema como solução, enxergar problema como solução cara, eu tenho aqui uma dificuldade que ninguém consegue romper, mas o que vai me diferenciar, o que vai me distanciar das outras pessoas, e assim, eu não tô cagando regra, não é a minha intenção aqui. A intenção é mostrar uma rotina, mostrar um processo para que vocês possam acompanhar. Eu estou dizendo de coração, o que mudou a minha chave profissional foi ser um cara que se aproxima de pessoas e resolve problemas. Quando eu resolvo problemas de pessoas,
eu gero relevância, eu sou bem quisto, as pessoas chegam para perto, e quanto maior número de pessoas que a gente convence, quanto maior número de pessoas que a gente movimenta os interesses delas, o jogo delas, mais a gente é bem sucedido, mais a gente consegue conectar, mais a gente consegue fazer. Então, vocês vão observar isso na minha jornada, e esse para mim foi um dos insights mais poderosos que eu pude realmente absorver no meu crescimento, e tem sido na minha jornada como um divisor de águas, entende? Então é isso. Chegando em casa agora, mais um dia de muita intensidade, muito processo, muita coisa para resolver. Graças a Deus, fazer as coisas com propósito faz a vida valer a pena. Quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você é novo aqui, curte, comenta. Seja muito bem-vindo. Vai ser um canal para a gente desenvolver junto, crescer, trocar essas experiências de vida. Agradeço mais um dia e vamos que vamos.